Gente querida, de acordo com o Instituto Brasileiro de Fígado, a IBRAFIG, e a Sociedade Brasileira de Hepatologia, existem cerca de 1,5 bilhões de pessoas com cirrose hepática, devido principalmente às hepatites B e C e doença alcoólica do fígado. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, a cirrose está entre as 10 maiores causas de morte no país. E a doença é 5 vezes mais comum em homens do que em mulheres. Doença silenciosa e com várias causas. A cirrose deve ter diagnóstico precoce e é para isso que estamos aqui. Esclarecer, informar, alertar, prevenir, cuidar de você. E para falar sobre esse assunto, eu e você, vamos receber ela que é médica hepatologista, especialista em fígado, a doutora Maria Beatriz Oliveira. Doutora Maria Beatriz, boa noite, bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer estar com vocês aqui essa noite. Eu que agradeço de coração, doutora. Doutora, sente-se, por favor, e eu vou começar esse programa, doutora, assim, eu vou justificar o porquê que a gente teve pressa de trazer a doutora Beatriz aqui. Nós recebemos uma cartinha, doutora, uma cartinha que chegou da dona Aparecida Barreira, de São José do Rio Preto, São Paulo. E ela falou assim, alô você, né? Ela acompanha o Saúde e Fé, toda quinta-feira ela está aqui conosco. E ela fala assim, doutora, assim, ó, sou assíduo do Saúde e Fé. Na última quinta-feira ela acompanhou um programa sobre osteoporose, adorou o programa. E ela disse assim, ó, Frei, né? Frei, por favor, peço-te que apresente um programa Saúde e Fé com o assunto cirrose, com um médico hepatologista. Tem milhares e milhares de pessoas que vivem ou viveram essa doença por consequência do álcool. Olha só, doutor, o que é que ela diz assim, ó, estou passando por esse drama com um filho de 49 anos. Em outubro passado foi internado e ficou entre a vida e a morte. Ficou 48 dias no hospital e desses 48, 7 foram na UTI. Estava com cirrose e mais 9 órgãos comprometidos pela doença terrível. Ele teve alta, mas ficaram as sequelas da doença. Então, motivados por essa cartinha, e a gente manda um beijo. Vamos dar uma salva de palmas para nossa amiga Aparecida Barreira, minha gente. Ela merece ou não merece uma salva de palmas? Mandou uma cartinha. Vamos lá, então. 1, 2, 3 e uma salva de palmas para nossa Aparecida. Deus abençoe, viu? Então, foi essa cartinha e a gente incentiva. Se você também quer que a gente vá atrás de um profissional, tem algum tema específico, escreva pra gente, mande um e-mail, WhatsApp, o telefone, liga, assim, olha, Frei, gostaria que esse tema fosse abordado aqui com muito carinho no Saúde e Fé, viu? Dona Aparecida, um beijo no coração. Então, pela senhora, nós fomos atrás, ela é super ocupada, foi assim, foi difícil, mas ela veio, uma super profissional, hepatologista. Legal isso, né, doutora? Né? Não, muito bonita essa iniciativa dela, né? Procurando informações sobre uma doença que ela está vivendo dentro de casa. Dentro de casa, né? Doutora, a gente vai falar sobre cirrose, é o tema de hoje, mas antes de mais nada, a senhora é hepatologista. Se tem alguém nesse planeta que entende do fígado, está aqui hoje, minha gente. O que é o fígado, né? Qual é a principal função do fígado? Se tivéssemos que descrever o fígado, o que a senhora diria para a gente? O fígado, ele, em termos de volume, ele é o nosso segundo maior órgão, ele só perde em extensão para a pele, né? O fígado, ele desempenha várias funções, ele síntese de proteínas, ele produz a bile que facilita a digestão de gorduras, síntese de alguns carboidratos, o glicogênio que é importante para a nossa glicose, metabolismo, ele também tem um armazenamento de glicogênio, ele faz a metabolização de medicamentos, né, de drogas, medicamentos, tudo que você toma, seja para pressão, para colesterol, tudo vai primeiro para o fígado. Uau. A parte de medicação, de chás que você utiliza, tudo vai para o fígado. Outra coisa bastante importante a gente falar é a coagulação. Toda a parte de coagulação, síntese de coagulação é desempenhada pelo fígado. É uma usina, doutora? Eu costumo dizer que é uma usina. É uma usina? Meu Deus do céu. Eu acho que define bem. Uma usina. Tudo chega primeiro nele. E ele vai distribuindo. Exatamente. Poxa vida, né?
Então, esse é o nosso fígado, gente. A função, a gente sabe, é uma grande usina, não sei, umas 300, 400, 500 funções, mais ou menos. Ele tem mais ou menos isso em termos de função. Né? Olha, até mesmo algumas sínteses de colesterol para ajudar a formação de alguns hormônios, ele também desempenha esse papel. Agora, conta pra gente também, doutora, quais são os principais inimigos de um fígado? Eu vou começar falando pelo álcool, que ele é o mais popularmente conhecido, né? Um dos grandes inimigos e permitidos, vamos chamar assim, né? Porque as drogas ilícitas também são tóxicas e fazem mal, mas o álcool, de alguma maneira, ela é permitida, vamos dizer assim, né? Mas o álcool, as drogas de uma maneira geral, a obesidade, o diabetes mal controlado, o uso de anabolizantes, isso tudo são alterações que podem levar a longo prazo a um dano hepático. Ok. E um dos danos, ela até trouxe um molde de um fígado aí também, doutora, fica, né? Quando a gente fala assim, que a gente pega alguns resultados, que algum médico, a doutora Beatriz, assim, vamos fazer uma ultrassonografia do abdômen total e aparece lá, assim, umas manchinhas brancas no fígado, no exame, assim, isso aqui é uma esteatose hepática, gordura no fígado. O que é isso, doutora? Eu acho que a gente devia começar por este aqui, que é um fígado sadio, um fígado normal, tá? Ele tem uma consistência fibroelástica, ele tem uma cor escurecida, mais ou menos tela, doutor, eu vou tirar parecida isso aqui, com fígado de boi. Isso é uma cor normal do nosso fígado, tá? O normal é não ter nenhum tipo de gordura. Quando se fala em gordura no fígado, quando se fala em esteatose hepática, nós já estamos com o fígado alterado, né? Então, nós temos um fígado normal. Essa parte assim é um fígado normalzinho. Um fígado normal, bonitinho, né? assim, né? Isto é um fígado gorduroso, Uau. Tá? Isto é um fígado cirrótico, que depois de muitos anos dele ser lesado, a gente vai chegar lá. Isso é uma cirrose e isso é um fígado cirrótico com um tumor hepático. Uau. Então, a esteatose é a gordura que também o fígado vai produzindo, ele vai não tem onde eliminar, ele joga para ele mesmo? Na realidade, tem uma causa que faz com que ocorra o acúmulo de gordura sobre o fígado. Tá. Sedentarismo, uma alimentação desequilibrada. Uma das causas seria metabólica, né? E aí sim a resistência insulínica, que seria o pré-diabetes, o diabetes, o sobrepeso e obesidade, o triglicerídeo elevado, colesterol elevado, sedentarismo. É uma das causas. Okay. Essa esteatose, só para a gente orientar, o tema é cirrose, mas a esteatose, fazendo um tratamento, fazendo exercício, fazendo um trabalho, né? Ou seja, fazendo a lição de casa, eu posso reverter? Porque eu acho que tem graus também, né, doutora? Sim, ela vai de 1 até 3. Se a alteração que leva à esteatose for metabólica, estiver ligada à obesidade, sobrepeso, colesterol, você perdendo peso, isso reverte completamente. Okay. Até aí dá para reverter? Completamente. Agora, quando chega na danada da cirrose, doutor, então o que é agora? Entrando no tema, cirrose, minha gente. Tá, então vamos lá. A cirrose, na realidade, é quando um fígado sofreu de forma prolongada alguma agressão. 10 anos, 15 anos ele sofreu, seja pelo álcool, seja pela esteatohepatite, pelo vírus B, pelo vírus C, por doenças autoimunes, por produtos químicos onde o trabalhador inala algumas horas do seu dia aquele produto, medicamentos, uso irregular, né? Pessoas que se automedicam. Então, aquele fígado foi, ao longo de muitos anos, sendo agredido. Numa forma de se defender dessa agressão, ele faz um tecido fibrótico. E isso faz com que ele mude a sua estrutura, onde ele é completamente liso, mais elástico, e ele, para se defender, acaba fazendo esse tecido mais endurecido e ele muda a sua estrutura, ele passa a ser muito mais rugoso, tá? Ele passa a ser muito mais rugoso, ele fica endurecido e isso é um processo muito longo. Só que enquanto esse processo estrutural acontece, mudanças na sua bioquímica, na sua fisiologia, no seu funcionamento vão acontecendo, aí que vão aparecer os sintomas. Ok. Agora, quando chega aí, doutora, nesse estágio, é o último estágio, ou seja, dali não tem mais solução, o teu fígado, como é que é? Dentro da cirrose, nós temos 3 classificações, tá? Vou chamar de A, B e C. Ok.
O A é aquele paciente que tem essa alteração estrutural, mas ele ainda tem uma vida normal. Ele nunca descompensou. Ele nunca fez barriga d'água, ele nunca teve uma confusão mental que a doença hepática leva, que chama encefalopatia. Então, ele ainda tem uma vida completamente normal. O B, ele já começa a apresentar descompensações da sua doença. O que seria isso, né? Inchaço, a barriga cresce, alterações de coagulação, ele pode apresentar hemorragia digestiva, vômitos com sangue. Então, a sua doença já tem uma apresentação... Fezes também com sangue? As fezes ficam enegrecidas, entendi. negras mesmo, como a cor da sua roupa. Uau. Então, isso já é típico da cirrose, ele apresentando os seus sintomas de descompensação. Esse paciente, você ainda consegue, através de medicamentos, por um bom período, fazer com que ele volte ao seu estado de compensado. Ok. Tá? Você consegue segurar esse paciente por algum tempo. Ele vai ter cirrose para o resto da vida. Vai. Só que, se ele já está nesse estágio B, ele pode, depois de anos, progredir para o estágio C. O estágio C, muitas vezes o medicamento já não é mais capaz de fazer com que ele volte a eliminar esse líquido e fazer as suas compensações. Com isso, ele tem indicação de transplante hepático. Ok. Chegou uma pergunta, doutora, também chegou pelo WhatsApp, a gente agradece de coração. É a Ângela de Araçuaí, Minas Gerais. Obrigado, Ângela. Deus te abençoe por estar conosco aqui no Saúde e Fé. Boa noite, Frei. Boa noite, doutora. Paz e bem. Eu gostaria de saber se quem já teve hepatite pode desenvolver cirrose. Tem alguma relação? Agradece a nossa amiga Ângela, doutora. Tá, nós temos as hepatites agudas, a pergunta é bem pertinente. Nós temos as hepatites agudas e as hepatites crônicas. No nosso meio, a hepatite que pode desenvolver uma cirrose são as hepatites B e as hepatites C. Se ela não for curada, ela pode também, ao longo de muitos anos, desenvolver cirrose hepática. São virais, né? São virais, são causas virais. Agora, doutora, para chegar a um fígado assim, já num quadro... o fígado, ele dói? A manifestação dele é dolorida? Não, o fígado, ele não tem terminação nervosa. Todo órgão que não tem terminação nervosa, ele nunca vai apresentar como sintoma clínico dor. Nunca vai ter dor. Entendi. Então, como é que a gente... É justamente isso aí, as fezes, sangue... Então, isto é uma coisa ruim das doenças hepáticas, porque nas fases iniciais, o paciente nunca vai apresentar sintoma. Ou se apresentar, são sintomas muito vagos, muito inespecíficos. Então, em fases iniciais da cirrose, como é que nós saberíamos? O paciente algumas vezes vai num cardiologista, vai fazer um controle do seu diabetes, e aí o colega pede um exame da função hepática, o TGO, o TGP, aparece uma plaqueta baixa, aparece a função de coagulação alterada. É nesse momento que o primeiro médico que vê esse exame tem que ficar atento, porque muitas vezes ele está nessa fase da cirrose, que é o que a gente chama de Child A, e aí seria o ideal para a gente estar fazendo toda essa investigação para não deixar que ele fique muito tempo sem ter um diagnóstico correto da causa dessa cirrose, para que a gente possa corrigir o quanto antes. Agora, voltando assim ao quadro de cirrose, então não dá sintoma? Em fases iniciais, não. A gente pode apresentar alterações de imagem, né, no ultrassom, na tomografia, na ressonância, e apresenta alterações nos exames laboratoriais. Doutora, vamos voltar um pouquinho assim a questão, se a gente conseguir um contato com o Marcelo, ele vai falar da família, enfim. Mas assim, vamos falar da bebida, né? Porque o que o álcool faz? O fígado não consegue processar, ele não consegue eliminar, e o que ele conseguiu, aí a pessoa está tomando de novo, é uma supercarga de álcool, doutora? Na realidade, né, o paciente que tem dependência química, são duas coisas, né? A frequência com que ele faz uso da bebida alcoólica, né? E o volume, né? E isso, a longo prazo, essa toxicidade, ela leva a um dano celular. Esse dano celular progressivo, quando eu falo progressivo, você tem que entender que a gente está falando de muitos anos, tá? Às vezes 10 anos, 15 anos, não é uma coisa tão imediata. Esse dano hepático produzido pela ação direta do álcool no fígado faz com que esse fígado, numa tentativa de se proteger,
faça esse tecido endurecido, que nós chamamos de fibrose, e leve essa estrutura a mudar de configuração. Entendi. Isso é a cirrose. Doutora, a gente parece que estabeleceu contato aí com o Marcelo. Bom. Gente, segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Fígado, a IBRAFIG, mais da metade dos brasileiros acima de 18 anos consomem bebidas alcoólicas, sendo que 32% consomem bebida alcoólica semanalmente. O consumo excessivo de álcool pode causar uma variedade de problemas e é uma das principais causas de cirrose. Um estudo publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia afirma que o consumo excessivo de álcool é responsável por cerca de 48% de mortes por cirrose no Brasil. O alcoolismo é uma doença que precisa atenção e quem fala sobre esse assunto é um terapeuta e especialista em tratamento de pessoas com dependência alcoólica, Marcelo Bosco. Marcelo, boa noite, bem-vindo, meu querido. Boa noite, Frei. Uma alegria estar com o senhor nesta noite. Muito obrigado pelo convite. Que Deus o abençoe. Marcelo, nós estamos aqui com a doutora Beatriz, hepatologista, está dando uma aula sobre o fígado, em especial cirrose, e a gente sabe que não é a única causa, mas uma das principais causas da cirrose, das doenças do fígado, é o álcool. E como você, como terapeuta, Marcelo, o que você poderia falar sobre essa realidade? Olha, Frei, maravilhosa a explanação da doutora Maria Beatriz e importantíssimos falar sobre isso neste momento, porque nós estamos nos aproximando do dia 26 de junho, que é o Dia Mundial de Combate ao Alcoolismo e às Drogas. E o que é mais importante saber é que é possível recuperação. Existem, então, como a doutora mesmo disse, 3 fases específicas do alcoolismo ou da dependência alcoólica, em que o fígado está intoxicado por essa substância do álcool. As 3 fases são leve, moderada e grave. E quanto antes nós conseguimos diagnosticar a presença da dependência alcoólica num organismo, mais rápida é a recuperação e melhor o tratamento. Quando é que a pessoa, Marcelo, ela vai admitir, né? Ou é ela que admite ou é a família que admite que ela já passou da conta em relação ao consumo de bebidas alcoólicas? Ótima pergunta, Frei. Para os familiares, isso é muito importante. O alcoolista, aquele que faz abuso de substância alcoólica ou dependente alcoólico, tem dificuldade de admitir a sua condição, né? Os prejuízos causados pelo álcool. Mas a família, os familiares mais próximos, os colaterais, nós chamamos, aqueles que estão ao redor daquele que bebe exageradamente, conseguem ver antes os problemas, com alguns sinais. Por exemplo, o aumento da frequência, a doutora Beatriz já disse, o aumento da quantidade, o aumento dos problemas, a diminuição do repertório de outras atividades. Então, por exemplo, o indivíduo passeava com a família, jogava futebol, saía, tinha outras atividades e agora, em função do beber, todas as suas atividades estão relacionadas ao álcool. Nós temos que tomar cuidado com isso e a família consegue enxergar antes do indivíduo. Doutor Marcelo, e essa questão assim, da quantidade, do consumo, porque às vezes, eu só tomo 2 latinhas por dia ou 3 latinhas. Tem uma quantidade que a gente pode mensurar no sentido, acima disso preste atenção. O álcool faz mal e isso a gente sabe, mas tem muita gente que gosta. E esse gostar, qual é a quantidade? Olha, Frei, a pergunta é muito importante, porque uma pesquisa atual da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, mostrou que qualquer quantidade de álcool é prejudicial ao nosso organismo. Mas a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que 21 unidades para mulheres e 36 unidades alcoólicas para homem já podem levar a grandes prejuízos. Isto significa que uma lata de cerveja tem aproximadamente 2,5 unidades alcoólicas. Isso significa que uma pessoa que ingerir, mulher, 10 unidades na semana e homem, 15 unidades na semana, está bebendo
exageradamente e com grandes riscos de se tornar um dependente alcoólico. E a gente sabe também, doutor, que esse volume não é só para a gente adulta, ou seja, tem jovens, tem adolescentes também entrando nesse universo. Isso tem sérias consequências lá na frente, não vai ter? Sem dúvida alguma. E neste momento, nós temos um alto índice de jovens e adolescentes fazendo uso de bebidas destiladas, que o teor alcoólico é maior. E para que a gente tenha uma ideia, 1 litro de uma bebida destilada, como a cachaça, pinga do nosso cotidiano, ou uísque, tem mais de 37 unidades de álcool. Então, uma única garrafa seria suficiente para um beber exagerado, né, de um organismo. Nas mulheres, isso acontece com maior intensidade, porque a mulher, teoricamente, ela tem ainda o risco aumentado. Adolescentes e jovens, então, que estão com seus organismos em formação, vão ter maiores prejuízos, correndo ainda o maior risco de se tornarem, no futuro, dependentes de bebida alcoólica. Doutor Marcelo, a gente vai um dia chamá-los aqui ao vivo e em cores aqui. O doutor está falando de onde? Eu estou falando de São José dos Campos, Frei. Nós somos conterrâneos. Ok. Então é o seguinte, qual é a mensagem, uma mensagem sua para quem está em casa aí, para que tem na família alguém que já está nessa dinâmica? O que é o comportamento da família? Importante buscar ajuda, Frei. Buscar os grupos de apoio, os centros de atenção psicossociais em todas as cidades existentes. A nossa saúde pública tem um centro de atenção psicossocial para álcool e drogas chamado CAPS-AD. Então, busque ajuda. Os grupos de apoio chamado Alcoólicos Anônimos, pastorais de sobriedade, aqui na nossa diocese, o Mais Que Vencedores, são grupos que estendem a mão e podem contribuir dando orientação e dando apoio para que este indivíduo mude de vida e abandone o abuso de álcool. Muito bem, ele inclusive citou que é o @Ministério Mais Que Vencedores. E quem quiser entrar em contato aqui é o 12997628104. Está na tela aí o contato do Marcelo. Você em todo o Brasil que queira, de repente, orientação, entre em contato pelo 12997628104. Está na tela para você também ajudar aí um familiar que, de repente, porventura, esteja passando ou você sente dificuldade para ajudar a vencer essa etapa. Marcelão, que Deus o abençoe. Parabéns, muitíssimo obrigado, viu? Obrigado, pai. Deus abençoe, viu? Que maravilha, gente. Como é bom a gente receber esses profissionais. Doutora, a gente fez questão de trazer um terapeuta porque é um assunto que está dentro de casa, né? A doutora viu a cartinha, ou seja, o filho da dona Aparecida Barreira, 49 anos, assim, vivendo essa realidade dentro de casa e, de repente, ela não tem força para lidar mais com isso, né, doutora? Eu acho que a gente precisa primeiro mostrar que o alcoolismo é uma doença, né? O etilismo, ele é uma doença. E como tal, ele precisa ser tratado, né? Esse paciente, ele precisa de suporte médico, mas ele precisa de suporte psíquico também, para poder tentar vencer isso, né? Ele ainda disse, né, a ANA, em São José nós temos o CAPS-AD, mas ele tem que procurar ajuda. Só que, num primeiro momento, infelizmente, não é isso que a gente vê. O paciente chega descompensado, porque vomitou sangue, porque está inchado, porque tem barriga d'água, porque está amarelo, mas existe uma negação muito grande. Exato. Então, muitas vezes, você tem que apoiar essa família, para que essa família saiba como levá-lo a aceitar essa ajuda, porque ele vai aceitar ajuda de medicamento, porque ele está descompensado num primeiro momento. Mas depois que ele melhora, ele acha que ele consegue, quando geralmente assim, é aquela frase cérebro, né? Eu consigo, eu paro quando eu quiser. Exato. Infelizmente, a gente sabe que não é assim. Então, muitas vezes você tem que ter um apoio para essa família, para que essa família saiba conduzi-lo a essa aceitação. A essa Doutora, aceitação. mais perguntas estão chegando aqui, graças a Deus. É a Lúcia Ferro, de Maceió, Alagoas, acompanhando o Saúde. Muitíssimo obrigado, Lúcia.
Boa noite, Frei Rinaldo, sua bênção, Deus abençoe. Doutora Beatriz, um jovem pode ter cirrose ou só as pessoas com mais idade? Parabéns pelo maravilhoso programa, pergunta a Lúcia, doutora. Tá. Olha só, a cirrose, até a criança pode ter cirrose, porque nós temos doenças congênitas, que a criança nasce doente. Muitas vezes ela chega com 7 anos, 10 anos e a cirrose está estabelecida, ela tem que transplantar. Então, em qualquer faixa etária, nós podemos ter cirrose. Acaba que aparece um pouco mais no indivíduo adulto e as pessoas ficam sabendo mais, mas a criança, o adolescente, qualquer faixa etária, a gente pode encontrar cirrose. Mas porque nós vivemos num país, e aí eu vou falar do álcool novamente, onde o álcool é uma das causas mais frequentes do desenvolvimento de cirrose, nós vamos ver o adulto mostrando mais cirrose, mas nós vamos ter em qualquer faixa etária. Uma situação, doutora, um quadro de cirrose, o fígado, etc., está nessas fases 1, 2, 3, o ABC que a senhora colocou, a pessoa está condenada a, não sei, é irreversível a situação. Dali para frente, pode estabilizar se a pessoa também fizer a lição de casa. Mas, ou seja, é uma pessoa que não vai ter mais o seu fígado funcionando direito e a consequência final ela pode perder a vida por causa disso, doutor? Pode, né? Algumas vezes, infelizmente, o desfecho pode ser o óbito. Mas o momento em que essa cirrose é diagnosticada, né? Em qual fase ele se encontra, numa fase inicial, esse é o primeiro momento de descompensação e você já faz o diagnóstico. E é importante que, assim, através do diagnóstico estabelecido, você tentar sanar esse problema. Por exemplo, se a causa da cirrose for hepatite C, nós vamos tratar. Se for hepatite B, nós vamos tratar. Okay. No caso do álcool, tem que ser eliminado o problema, né? Porque senão você não vai... o fator que agride esse fígado, que levou à cirrose, ele tem que ser retirado. Seja um fator genético, um fator autoimune, um fator metabólico, ele vai ter sempre que ser excluído. Usar medicamento. Caso mais delicado, quando é álcool, quando tem droga envolvido, sempre tem que ter esse apoio psíquico junto. Okay. E algumas vezes você consegue segurar esse paciente por muitos anos assim. Algumas vezes você tem que indicar transplante. No caso específico da bebida alcoólica... Segura. Chegou uma pergunta, não chegou uma pergunta, diretora? Chegou uma pergunta assim, o Renato Guedes. Obrigado, Renato, Deus te abençoe. Bem-vindo ao Saúde e Fé, Renato. Gostaria de saber quais exames eu deveria fazer para identificar se eu tenho ou não uma cirrose. É o nosso amigo Renato, doutora. Tá. A cirrose hepática, assim, o exame que nós chamamos de padrão ouro para que se faça o diagnóstico seria uma biópsia hepática, mas isso seria em fases mais adiantadas. Mas para a gente iniciar uma investigação hepática, bastariam exames bem simples, como uma boa ultrassonografia, porque ela pode nos fornecer dados como a textura hepática, o volume, se ele é serrilhado, se ele tem essa borda lisa, se ele já é mais rugoso. Okay. Então, às vezes, não precisa, num momento inicial, de um exame tão complexo. Então, uma boa ultrassonografia nos ajudaria muito e exames laboratoriais. Nós chamamos de transaminases, que são exames específicos do fígado, algumas proteínas exclusivas, que é a albumina, testes de coagulação, né, que trazem como está o funcionamento hepático. Okay. E aí, se esses exames, que são baratos, que são simples, vêm alterados, aí você vai para exames mais complexos. Mas eles já são extremamente possível dizer se esse paciente está desenvolvendo um quadro de uma doença hepática crônica e pode estar em fase inicial de uma doença hepática cirrótica. Então, se você faz uso de bebida alcoólica, sente que está abusando um pouquinho, você viu um fígado bom e um fígado comprometido, então que tal, né, fazer uma visitinha no médico hepatologista? Então, faça uma visitinha, porque ele vai lá pedir exames específicos, enfim, para você ver se o teu fígado está ou não entrando numa fase de comprometimento. Mais perguntas na tela chegando aqui no Saúde e Fé. A Joana Lopes, de Três Corações, Minas Gerais. Boa noite, Joana. Deus te abençoe. Bem-vinda, Joana. Sua bênção, Frei. Deus abençoe. Doutora, queria saber se o uso de medicamentos fortes pode me levar a um quadro de cirrose.
faço o tratamento de câncer. Aproveitando a pergunta da Joana, uma vez a gente viu assim, porque pode ter cirrose medicamentosa, né? Isso procede, é mito, é verdade? E aí ela faz tratamento de câncer, doutora. Tá, é verdade que nós podemos ter o desenvolvimento de cirrose por uso de medicamentos. Dentre as diferentes classes de medicamentos, alguns medicamentos têm grande potencial de fazer lesão hepática e assim fazer o desenvolvimento da cirrose, tá? Específico, ela falou de tratamento de câncer. Tratamento de câncer. Alguns quimioterápicos podem ter maior incidência de desenvolver lesão hepática. Tá. Mas durante o tratamento da quimioterapia é necessário que se faça um controle da função hepática. Sempre que nesse controle há uma elevação dos exames, o médico troca o medicamento, né? Uma causa importante, como ela disse, né, o uso do medicamento forte. A gente encontra muito a doença cirrose medicamentosa naquele paciente que tem um uso abusivo de medicamento, muitas vezes sem nenhum controle médico. Isso é muito frequente, principalmente com medicamento para dor, com anti-inflamatório. Okay. Né? Paciente, às vezes, eu tenho uma dor lombar, eu tenho uma dor no joelho, e acaba se automedicando anos e anos. Okay. Né? E aí isso pode causar. Agora, aqueles medicamentos, muita gente faz uso de medicamento contínuo, doutora, assim, que tem que fazer o antiagregante plaquetário, né, o famoso AS, etc. E outros medicamentos contínuos para diabetes, etc. Esses controlados com acompanhamento médico, né, não vai causar essa cirrose medicamentosa. Veja, a gente tem até medicação para hipertensão que pode levar a cirrose, mas para alguns pacientes. Tá. Mas o que acontece? Se esse paciente tem um bom controle com seu médico, esse médico, nos exames laboratoriais, vai perceber que tem uma função comprometida e vai fazer a troca desse medicamento. Okay. Então, a gente vê isso acontecer quando não se tem um controle regular, com consultas, com exames, né? E aí você vai descobrir em fase muito avançada. Eu deixei em suspense a questão assim, do transplante. Quando é então, doutora, que é indicado urgente que a pessoa está na fila do transplante de um fígado, doutora? A indicação do transplante, ela vai ocorrer quando esse paciente, esse fígado vai deixando de conseguir produzir as suas funções. A gente usa a medicação, a resposta ao medicamento é muito baixa, as complicações hepáticas são cada vez mais frequentes, as internações são cada vez mais em intervalos curtos, cada vez mais curtos, complicações muito frequentes. Existe um cálculo matemático que se faz através de alguns exames laboratoriais e ele dá uma numeração. Quando essa numeração ela é superior a 15, esse paciente tem indicação de ir para uma equipe de transplante. Tá. Né? Eu vou voltar um pouquinho na nossa conversa anterior, que nós estávamos falando do álcool. Quando essa cirrose é por álcool, existe uma lei que esse paciente tem que estar sem utilização, né, de bebida alcoólica, tá? Por no mínimo 6 meses para que ele seja listado. Okay. Então, especificamente, no caso do álcool, há necessidade, claro, desse cálculo matemático estar elevado, mas tem que ter um período de abstinência mínimo para que a gente possa listar esse paciente. Agora, doutora, eu já vou fazer uma pergunta, sabe que chegou também, mas assim, aproveitando essa situação, a pessoa que precisa de um transplante de fígado, né, eu sinto que o meu fígado está bom. Mas aí eu também já ouvi que o fígado se regenera, enfim, né? Que é o único órgão que se regenera, ou seja, ele cresce naturalmente dentro de nós. Quando é que pode ser essa situação? Quando é que eu posso doar uma parte do meu fígado para um outro que já está com o fígado arrebentado, doutor? Tá. Na realidade, em nosso país, especificamente de transplante hepático, a maioria dos casos é por cadáver, né? Transplante por doação cadáver. Esse por doação, a gente chama de intervivos, geralmente é quando existe um familiar, né, que está disposto a fazer uma doação e a fila está demorando ou aquele paciente não tem algum critério, está fora de algum critério da lista, então aí alguém da família se prontifica a doar. O fígado, ele é um dos
um órgão que tem a capacidade de se regenerar. Mas esse fígado que se regenera é um fígado sadio. O fígado que já desenvolveu uma cirrose, ele não tem mais essa capacidade. Então, para doar para aquele fígado lá, eu tenho que ter um fígado assim. Exatamente. Totalmente assim. O doador tem que ser saudável, ele não pode ter nenhuma doença, principalmente hepática. Ok. Esse fígado saudável, em média, 6 meses pós a doação, ele já está com o mesmo tamanho Né? original. Isso, então é uma luz no túnel aí, né? Sim, sim. Mas assim, uma luz no túnel, pera lá. O Frei deu uma luz. Sim, uma luz no túnel, mas assim não significa que agora você vai se arrebentar na bebida ou ter hábitos alimentares, etc., equivocados e errados, porque você sabe que alguém pode doar para você. Mas pode aí, de repente, não sei se todo mundo é compatível e tem essas questões das rejeições também, né, doutora? Tem, né? Em termos de rejeição, isso existe, isso ocorre, mas nos últimos anos, a qualidade dos medicamentos para uso pós-transplante melhoraram muito. Então, a taxa de rejeição hoje é um pouco mais baixa. Ok. Uma pergunta, eu acho, no WhatsApp, a última pergunta, dá tempo ainda. O Jonas Ribeiro de João Pessoa, da Paraíba. Obrigado, Jonas. Deus te abençoe, Jonas. Boa noite, doutora. Tenho hepatite de tipo B e faço tratamento. É possível que mesmo fazendo o tratamento eu acabe tendo cirrose? Pergunta o Jonas, doutora. A hepatite B, diferente da hepatite C, tá? A hepatite C, hoje nós temos cura. Você pode fazer o tratamento e curar. A hepatite B, até o momento, nós não temos cura, nós temos controle. E dependendo no momento que esse paciente iniciou o uso da medicação antiviral, vamos supor que o paciente começou, ele já tinha cirrose. Então, você vai controlar para que ele não piore. Mas muitos pacientes, ao iniciar o tratamento, já eram cirróticos. Hoje, com o que a gente tem, o medicamento é capaz de controlar, né, a aplicação viral e fazer com que a doença se estabilize. E se aquele medicamento que o seu médico está te prescrevendo não for capaz disso, muitas vezes existe a troca da medicação. Nós temos medicação nova que acabou de chegar, o Ministério da Saúde fornece. Então, é muito do momento que esse paciente de hepatite B foi diagnosticado e que iniciou o medicamento. Mas, em alguns casos, pode acontecer que mesmo com o uso do remédio, ele desenvolva. Com toda a autoridade de uma médica hepatologista, qual é o recado, a lição de casa agora, doutora? Eu acho que a gente tem que tentar, dentro do possível, ter qualidade de vida. Isso significa comer da melhor maneira possível, tentar não ganhar peso, moderação, né, na bebida alcoólica, e atividade física, né? Eu acho que não dá para fugir disso. Que maravilha, gente. Quantas informações valiosíssimas. Isso que a gente traz aqui no Saúde e Fé. Queremos cuidar de você. Hoje a gente quis cuidar desse órgão tão importante que depois da pele é o maior que a gente tem, o nosso fígado, né? O fígado está aí, está perto de outros órgãos também. Não cuidando do fígado, o rim também está comprometido porque ele se sobrecarrega e outras funções, viu, gente? Tivemos o prazer de conversar com a doutora Maria Beatriz Oliveira, nossa médica hepatologista. Tem um contato, por favor, entre em contato, o 12 997 23 0654, 12 997 23 0654, está na tela para você copiar. E o Instagram, a doutora também tem, Bia Hepato. Bia Hepato. Bia Hepato é o nosso Instagram, está na tela também, Bia Hepato, da doutora Maria Beatriz. Doutora, eu queria imensamente agradecer, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter trazido também um fígado aí, com essas 3 dimensões, um bom, o esteatose e o da cirrose aí, com muito carinho. Então, a gente quer agradecer porque realmente foi assim uma aula muito grande. E aquilo que eu falei procede, doutora. Se a gente não cuida do fígado, o rim também está bem pertinho dele e se compromete, não é? Em estágios avançados da cirrose, existe um comprometimento renal muito severo, que a gente chama síndrome hepatorrenal, que tem uma possibilidade de óbito muito alta. Isso procede. Né? Tá vendo? Então, a gente traz essas informações para você se cuidar. Cuidado, você que está exagerando, mas eu tomo socialmente. Cuidado, gente. É o acúmulo disso por anos. Olha, a gente sabe, o fígado não dói, ele não vai mostrar. Quando de repente está lá na frente, a situação, o estrago já está grande, viu, gente? Doutora, muito obrigado, doutora. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, foi muito proveitoso. Espero ter podido explicar um pouquinho
Com certeza. vocês. A senhora já é do time, né? Eu vou pedir licença que muita gente também pede oração aqui para nós, viu, gente? Que maravilha, gente. Como não agradecer a Deus, viu, gente? E como eu falei, a oração, ela nos aproxima de Deus. Ele quer ouvir você, sejam quais forem as suas dificuldades. Vamos rezar juntos? Pedimos a Deus que conceda por seu amor, força e esperança para você que está doente. Acompanhe. Senhor Jesus Cristo, nossos doentes necessitam ser curados no corpo e na alma. Pela fé, sabemos que nenhuma doença é maior do que a vida. Por isso, que todos os doentes, sustentados pelo vosso amor, não deixem que a dor lhes roube o significado da vida. Confortai-os com vosso poder, renovai-lhes o ânimo e a esperança, para que possam superar todos os seus males. Abençoai também as pessoas que têm a missão de cuidar dos doentes, que tenham paciência, caridade e compaixão. Amém. E nesse clima de oração a gente reza, Senhor, no final de mais um programa, nós queremos agradecer o dom da vida, as bênçãos e graças que todos os dias recebemos do seu generoso coração. Quero nessa noite rezar com o salmista esta oração de entrega e confiança, Salmo 121. Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não deixa tropeçarem os meus pés, e não dorme quem te guarda e te vigia. Oh, não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia, é uma sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda a noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele mesmo vai cuidar de tua vida. Deus te guardará na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, aqui te apresentamos, Senhor, este copo d'água, todos os copos, jarras e garrafas que o santo povo de Deus agora segura com fé. Dignai-vos, Senhor, colocar tuas mãos generosas sobre esta água, e que ao tomá-la, Senhor, seja derramada sobre cada filho e cada filha, toda a bênção, toda a proteção, toda a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, que Deus abençoe você. Essa aqui eu vou repartir com a doutora Maria Beatriz, viu? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora de Aparecida, do glorioso São José e de São Peregrino, protetor contra o mal do câncer, desça sobre você, sua casa, família, os seus filhos, principalmente os enfermos, sobre a doutora Maria Beatriz, sobre toda a nossa equipe e sobre você, que é a razão e fundamento de todo esse projeto. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso muito obrigado, bom final de semana, boa festa de Pentecostes. Semana que vem, gente, catarata e glaucoma é o tema aqui do Saúde e Fé. Não percam, viu? Beijo no coração, Deus abençoe, boa noite, fique com Deus.